Vamos lá então. Versículo 19. Versículo 19 da palavra de Deus. Do Evangelho do segundo João, capítulo 9, versículo 19. Diz assim a história, continuação da história, né? Então perguntaram quem? Os fariseus para os pais do cego, né? Então a gente viu que os pais do cego foram requisitados, foram chamados pelos fariseus para serem inquiridos também sobre sua cura. Então perguntaram os fariseus para os pais do cego: é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? O qual vocês dizem, ó? O qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Perguntam os fariseus, perguntam os judeus que estavam inquirindo os pais do cego. Vocês vão me desculpar, mas é uma palhaçada, né? É uma palhaçada. Eu já estou bravo aqui só de ver. Só de eu ver essas perguntas aqui já me deixa bravo. Mas uma das características do crente é a longanimidade, né? Uma das características do crente é a longanimidade, né? Eu imagino Jesus vendo tudo isso, sendo filho de Deus, né? Mas nós temos que ser longânimos, nós temos que ser mansos. E essa é uma das grandes virtudes do homem convertido. Ele não se irrita facilmente, né? Mas só de olhar esse texto aqui eu já fico nervoso. Porque é uma palhaçada, né? Eles chamam os pais do cego para dizer: é esse que vocês dizem? Não, fala sério. É para provocar, né? Ó, vocês estão dizendo, já colocando assim os pais dele como mentirosos, né? Né? Já estão colocando como mentirosos. É esse que vocês dizem que nasceu cego? E a pergunta é mais ainda, vamos dizer assim, provocativa. Como ele pode ver agora? Meu irmão, é você que tem que saber. É eles que tinham que saber. Eles que eram os estudiosos da lei, eles que eram os espirituais, eles que eram as autoridades espirituais, eles que deviam saber como é que ele vê agora. Ué, Jesus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, fez esse homem ver. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Ué, o Messias que a gente estava esperando chegou e ele fez esse cego ver. Essa é a resposta. Essa é a verdade. O Jesus, aquele que a gente estava esperando, desde que Adão e Eva pecaram, veio e fez esse homem ver. Aleluia. Essa é a resposta. Mas, para suprimir a verdade, para afogar a verdade, como a gente viu lá em Romanos 1,18, né? A ira de Deus se revela dos céus contra os homens, né? Contra toda a impiedade e injustiça, contra os homens que detêm a inverdade pela injustiça. Então é isso. Esses homens que detêm a verdade, pegam a verdade e suprimem ela, sufocam ela com injustiça, que é o que esses homens estão fazendo aqui. Mais uma mostra da injustiça que eles estão fazendo aqui, né? Chamando agora as pessoas que, né, não têm autoridade nenhuma, não tem, talvez, mostra de fé nenhuma, para responder uma questão que eles mesmos deviam estar respondendo. Eles mesmos deviam estar respondendo. E aí fica para mim e para você, né? Fica para mim e para você. Aqui a lição, né? De que muitas vezes, né, nós temos que dar resposta da nossa fé, resposta dos milagres que nós vivemos, resposta das coisas que nós vivemos, porque o mundo vai nos inquirir. As pessoas que estão revestidas de autoridade e poder vão nos inquirir. E se a gente olha na história da igreja, isso sempre aconteceu. E a igreja que confiou em Cristo Jesus, ela triunfou. Ela triunfou sobre todo tipo de questão, sobre todo tipo de astúcia do diabo, sobre todo tipo de situação constrangedora. E eu decreto e declaro a vitória da igreja sobre todo esse mal. Glória a Deus.
A vitória da igreja sobre todo esse mal. E eu e você, nós temos que vencer esse mal. Hoje de manhã a gente estava aqui ouvindo a mensagem da cruz e a salvação que só vem através do nome de Jesus Cristo, que está lá em Atos 4:12. E quando a gente vê de uma forma tão direta e tão clara a proclamação do Evangelho, a gente começa a entender por que há tanta investida contra a igreja. A gente começa a entender por que há tanta investida contra a pregação do Evangelho. Porque ela é exclusivista. Só Jesus salva. Só Jesus salva. Não tem inovação no reino de Deus. Ninguém vai inovar. Ninguém vai trazer nada de novo. E ninguém vai trazer uma modernidade e uma nova interpretação e uma inclusão que não existe. Só Jesus salva. Glória a Deus. E não haverá uma nova interpretação. E não haverá um novo entendimento da Bíblia. E não haverá uma coisa nova que eu e você vamos perceber que vai fazer a gente mudar essa verdade que foi pregada aqui. Só Jesus salva. Glória a Deus. E o nosso trabalho, na verdade, é desconstruir todo o mal que o homem faz para tirar essa verdade. Forte. Glória a Deus. É esse o nosso trabalho. É pegar tudo que o homem vem para trazer. E foi falado isso hoje aqui de manhã de uma maneira tremenda. Sobre coisas que acrescentam ao Evangelho, né? Sobre, hoje não foi falado aqui de manhã, mas eu falo coisas que o mundo querem tirar do Evangelho, né? Porque mensagem exclusivista é contra, né, toda a ideia de que todo mundo tem que estar incluído, né? Essa ideia, né, hoje da inclusão e da diversidade. Isso não é cristão. Isso não é cristão, porque a mensagem de Cristo é que só Ele salva. E nós não vamos arrumar nenhum outro Salvador. Só Jesus é o Salvador. Glória a Deus. Glória a Deus. Só Jesus é o Salvador. E por mais que o mundo inteiro, essa fábrica inteira, possa ouvir a mensagem do Evangelho, a decisão da conversão é do Espírito Santo e da pessoa. Ninguém sabe o que acontece. O nosso dever é pregar a mensagem do Evangelho. Glória a Deus. E eu clamo ao nome de Jesus. Eu clamo ao nome de Jesus. Oh, Jesus. Que eu e você tenhamos essa força. Glória a Deus. Que eu e você tenhamos esse poder. E não nos envergonhemos da Amém. mensagem do Glória a Evangelho. Deus. E não nos envergonhemos da mensagem da cruz, Aleluia. da salvação. Glória a Deus. Da salvação. Glória a Deus. E nós não nos envergonhemos do nome de Cristo e de que só Ele salva. Glória a Possa Deus. o mundo se levantar, possa dizer quem for, qualquer coisa, o que quiser, nós vamos ficar com a simplicidade do Evangelho. Glória a Deus. Aleluia. E com a simplicidade do que Jesus nos deixou. E de Glória a pregar Deus. o Evangelho. Glória a E Deus. de pregar o Evangelho. Amém. É isso que Jesus nos mandou fazer. E de pregar o Evangelho. Vamos ficar somente com isso. E deixar mais nada ser acrescentado ao Evangelho. Glória a Deus. E à salvação de Cristo Jesus. Amém? Amém. Amém. Louvado seja Deus.